Durante anos, a BYD foi tratada como a empresa que tinha encontrado a fórmula perfeita para dominar o carro elétrico. Baterias próprias, produção em escala, preços agressivos e uma velocidade que deixou gigantes tradicionais parecendo lentas. O nome BYD passou a simbolizar o avanço chinês sobre a indústria automotiva mundial. Mas agora surgiram sinais de que esse mesmo modelo, que parecia invencível, está cobrando um preço alto. E a pergunta mais importante não é se a BYD vai desaparecer. A pergunta é outra: será que a empresa foi longe demais na corrida para vencer a qualquer custo? Porque por trás dos carros mais baratos, das promoções agressivas e das metas gigantes, existe uma guerra de preços capaz de destruir margens, pressionar fornecedores e mudar completamente o futuro das montadoras. O caso da BYD é mais complexo do que uma manchete dizendo que está tudo acabado. A empresa continua enorme, continua relevante e continua com uma presença internacional impressionante. Só que crescimento não significa automaticamente tranquilidade. Às vezes, crescer rápido demais é exatamente o que revela uma fraqueza escondida. Para entender isso, precisamos olhar para o que aconteceu na China. O mercado chinês de veículos elétricos se tornou o mais competitivo do planeta. Existem muitas fabricantes disputando o mesmo consumidor, e cada uma tenta oferecer mais tecnologia por menos dinheiro. O resultado é uma corrida em que baixar preço parece ser a única forma de manter volume. A BYD participou dessa disputa com força total. Em vários momentos reduziu preços, lançou versões novas e pressionou os concorrentes a reagir. Para o consumidor, isso parece excelente, carros melhores e mais acessíveis. Mas para uma montadora, cada desconto pode significar menos lucro por unidade. E uma empresa não se sustenta só vendendo muito. Ela precisa vender com margem suficiente para investir em fábricas, pesquisa, garantia, assistência técnica e expansão internacional. É aí que a história começa a ficar interessante. A BYD construiu uma vantagem real ao produzir grande parte da sua cadeia internamente. Ela fabrica baterias, componentes eletrônicos, sistemas de propulsão e veículos. Essa integração dá poder para reduzir custos e reagir mais rápido do que rivais que dependem de muitos fornecedores. Só que nem mesmo essa estrutura é imune a uma guerra de preços interminável. Quando todos os concorrentes cortam valores, a eficiência deixa de ser uma vantagem absoluta e vira uma obrigação para sobreviver. A montadora pode vender mais carros, mas ganhar menos em cada um deles. E quando o mercado doméstico desacelera, a pressão aumenta ainda mais. Dados divulgados no mercado mostraram que os resultados recentes da BYD sofreram com a concorrência doméstica e com a compressão das margens. Isso não prova um colapso da empresa, mas mostra que a narrativa da máquina imparável está sendo testada pelo próprio ambiente que ajudou a criá-la. A BYD venceu, porque a China criou escala, infraestrutura, cadeia de baterias e uma base enorme de consumidores. Agora, essa mesma escala produziu concorrentes demais, capacidade produtiva demais e uma disputa em que nem todos conseguem lucrar. Imagine uma corrida em que todos aceleram ao mesmo tempo, mas a pista fica cada vez mais estreita. Quem lidera pode até continuar na frente, mas também é quem recebe mais pressão. A BYD não enfrenta apenas Tesla, Volkswagen, Toyota ou as tradicionais marcas ocidentais. Ela enfrenta empresas chinesas como Geely, SAIC, Chery, GWM, Li Auto, NIO, Xpeng e muitas outras, cada uma tentando encontrar um espaço com preço, software, autonomia, design ou tecnologia de condução assistida. Essa competição pode ser saudável para a inovação, mas é brutal para os números financeiros. E existe outro detalhe que muita gente ignora. Vender um carro barato não é o mesmo que construir uma marca forte. Preço abre a porta, mas confiança mantém o cliente. Quando uma empresa cresce em vários países ao mesmo tempo, ela precisa provar que consegue entregar peças, atendimento, treinamento de concessionárias, atualizações de software e valor de revenda. No Brasil, por exemplo, a BYD se tornou uma das marcas mais visíveis da nova fase elétrica e híbrida. O interesse do público é real e a relação entre preço, equipamento e eficiência chamou muita atenção. Mas a expansão também colocou a empresa sob um microscópio. Cada atraso, cada reclamação e cada controvérsia passa a ter impacto maior porque a marca deixou de ser uma novidade e passou a ser uma das líderes do setor. A construção da fábrica em Camaçari, na Bahia, também virou parte desse desafio. Investir em produção local pode reduzir custos, aproximar a marca do consumidor brasileiro e gerar empregos. Ao mesmo tempo, o projeto foi envolvido em investigações e ações trabalhistas relacionadas a trabalhadores de empresas contratadas. A BYD afirmou que coopera com as autoridades e que respeita as leis brasileiras.
Mas o episódio mostrou algo importante. Internacionalizar não é apenas enviar carros para novos mercados. É assumir responsabilidade sobre uma operação inteira, incluindo fornecedores, parceiros e a reputação construída em cada país. Para uma empresa que vende inovação e futuro, a credibilidade é tão importante quanto a bateria. E é justamente por isso que a palavra desastre precisa ser analisada com cuidado. O verdadeiro risco para a BYD não é simplesmente vender menos em um trimestre. Grandes empresas oscilam. O risco é deixar que o sucesso do passado crie a ilusão de que qualquer estratégia continuará funcionando para sempre. A fórmula de preços baixos e volume alto funciona enquanto há demanda, capacidade financeira e uma cadeia produtiva resistente. Mas se os descontos ficarem profundos demais, se os concorrentes responderem com produtos melhores ou se os mercados externos impuserem barreiras, a empresa precisa mudar de estratégia. E barreiras já existem. Em vários lugares, governos observam com preocupação a entrada de veículos chineses muito competitivos. Tarifas, investigações comerciais e regras locais podem encarecer a expansão. A BYD sabe que não pode depender apenas da China. Por isso investe em Europa, América Latina, Sudeste Asiático e outros mercados. Só que cada região tem regras diferentes, hábitos diferentes e rivais diferentes. O modelo que funciona em Shenzhen não necessariamente funciona em São Paulo, Londres ou Cidade do México. A empresa precisa adaptar produto, preço, rede e comunicação. E isso custa dinheiro. O lado curioso é que a BYD ainda tem cartas muito fortes. A tecnologia de baterias LFP, popularizada pela empresa com a Blade Battery, ajudou a mostrar que segurança e custo podem caminhar juntos. Seus híbridos plug-in e elétricos oferecem alternativas que atraem consumidores que não querem depender totalmente de recarga pública. A empresa também tem uma escala industrial que muitas marcas ocidentais ainda tentam alcançar. Então não estamos falando de uma companhia fraca. Estamos falando de uma gigante enfrentando a parte mais perigosa do crescimento, a fase em que ser grande já não basta. Agora ela precisa provar que consegue ser lucrativa, confiável e admirada ao mesmo tempo. A parte mais viral dessa história não é a ideia de que a BYD vai cair amanhã. Isso seria simples demais. O ponto realmente explosivo é perceber que a empresa que assustou as montadoras tradicionais agora também está sendo pressionada pelo sistema que ajudou a acelerar. A China criou uma indústria automotiva com velocidade, tecnologia e preços que o resto do mundo teve dificuldade para acompanhar. Mas essa mesma velocidade produziu uma guerra interna tão intensa que até os líderes podem sair feridos. Para o consumidor brasileiro, isso pode trazer oportunidades e riscos. A oportunidade é ter acesso a carros mais equipados, eletrificados e competitivos. O risco é acreditar que preço baixo sozinho resolve tudo. Na hora de escolher um carro, é preciso olhar além da promoção. Como está a garantia? Existe rede de atendimento perto de você? O custo do seguro faz sentido? As peças estarão disponíveis? O carro vai manter valor de revenda? A marca tem compromisso de longo prazo com o país? Essas perguntas importam porque carro não é celular. Você não troca em 2 anos sem pensar. É um bem caro, que precisa de suporte por muito tempo. E para a BYD, responder bem a essas perguntas será decisivo. Se ela conseguir transformar escala em confiança, reduzir custos sem sacrificar qualidade e crescer fora da China sem repetir erros de execução, poderá sair dessa fase ainda mais forte. Mas se tentar vencer apenas no preço, poderá descobrir que a maior ameaça não vem de Tesla ou de uma montadora europeia. A maior ameaça pode ser a própria guerra que ela ajudou a intensificar. O futuro da BYD, portanto, não é uma sentença de fim. É um teste de maturidade. A empresa já mostrou que sabe inovar, fabricar em escala e mudar as regras do mercado. Agora precisa mostrar que sabe atravessar uma fase em que vender muito já não garante vitória. Porque a indústria dos carros elétricos entrou em uma nova etapa. Antes, a pergunta era quem conseguiria produzir veículos elétricos em grande volume. Agora, a pergunta é quem conseguirá produzir, lucrar, manter qualidade e conquistar confiança em escala global. E essa resposta pode redefinir não só a BYD, mas toda a disputa entre China, Estados Unidos, Europa e Brasil pelo futuro do automóvel. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.